Olá, seja bem-vindo à primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim. Nós sabemos que o mundo tem enfrentado momentos difíceis como antes nunca visto. E a Igreja de Cristo tem se preparado, tem buscado ferramentas para cumprir a sua missão nesse tempo tão importante para levar o amor e a paz às pessoas. E a nossa igreja não estaria fora desse engajamento, dessa força de unirmos as nossas capacidades e unirmos as nossas possibilidades para que a gente pudesse levar o Evangelho a toda criatura. Então, por isso nós decidimos que os nossos cultos serão não presenciais, mas que eles continuarão acontecendo. E por isso, aos domingos, você tem um compromisso conosco de nos acompanhar online. Mas eu preciso passar para você algumas orientações importantíssimas. Em primeiro lugar, você precisa se preparar para esse culto. Prepare-se para esse culto. Não chegue em casa e coloque o culto acontecendo no seu celular ou na TV e vai fazer outra coisa. Não, se prepara, se organiza, né? Fique com sua Bíblia, pegue sua caneta, você vai ter mais condição de anotar o sermão para você estudar depois. Então se prepare-se para o culto, porque aí você não vai se perder, não vai desviar a sua atenção. A outra coisa que você precisa fazer é que você precisa sair da passividade. O que eu quero dizer com isso? Você não vai assistir o culto, você vai cultuar conosco. Então, se for pedido para orar, ore. Se for pedido para cantar, cante. Se for pedido para ler a Bíblia, leia a Bíblia também. É importante você participar para que esse culto aconteça da melhor forma possível, que essa experiência seja viva também aí na sua casa. E por último, compartilhe. Assim que acabar o culto, pegue o link do culto, compartilhe com as pessoas na sua rede social, compartilhe essa esperança às pessoas, porque o mundo precisa de boas notícias. Quando você for compartilhar, você coloque lá a hashtag Viralize a Esperança e a hashtag PBC. Viralize a Esperança e PBC. E compartilhe os cultos na sua rede social, aonde você puder fazer. Lembre-se sempre, vamos celebrar juntos, porque Jesus é a nossa esperança.
Olá, queridos, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma celebração da Primeira Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim. Estamos alegres, felizes, exultantes no nosso Senhor por esse tempo tão precioso. Quero compartilhar com você um texto de Hebreus para iniciarmos essa celebração. E esse texto está em Hebreus 13, versículo 15, que diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Continuamente, o nosso culto, ele é contínuo, é o tempo todo, e nesse momento, nós separamos essa hora para celebrarmos juntos. Aí você na sua casa, às vezes com a sua família, às vezes você junto com a gente, às vezes você no trabalho, seja no lugar que você estiver, na tela que você estiver, mas é importante entender que a nossa adoração ao Senhor é contínua, ela é para sempre, ela é diária, e agora é um tempo de celebrar esse tempo. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor toda essa celebração, todo esse tempo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial pelo qual vamos vivenciar nesse tempo. Que o Senhor receba, ó Deus, no teu trono de graça, a nossa adoração, ó Deus, que chegue ao Senhor como perfume suave, ó Deus, e que agrade, ó Deus, ao Senhor em todos os sentidos, Pai. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso culto, o nosso louvor, que seja, ó Deus, tão impactante, que também faça mudanças, que faça transformações e que leve salvação, ó Deus, às pessoas, e que haja mudança, que haja esperança em nosso coração a partir desse tempo em que estamos celebrando, mesmo que num contexto diferente, aonde estamos compartilhando a partir do tempo para as casas, para os lugares em onde esse sinal possa chegar, mas que juntos, num só espírito, celebremos ao Senhor e regozijemos nele, o autor e consumador da nossa fé, da salvação que nos dá, que é o Senhor. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. O jugo do meu pecado é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar,
mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Senhor, deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Hoje vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Como é bom dedicar ao Senhor a nossa adoração. Nesse momento também é um momento de dedicação. Quando estamos reunidos no templo aqui, tem aquele momento da dedicação dos dízimos e ofertas. É um momento onde todos nós temos o privilégio de celebrar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E como podemos fazer isso se não estamos reunidos aqui? Se você está aí na sua casa por conta deste momento, eu quero trazer aqui algumas opções para que você possa também celebrar ao Senhor, dedicar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, mantendo assim o seu compromisso com essa obra do crescimento do reino de Deus. Nós podemos dedicar os nossos dízimos e ofertas através do aplicativo da nossa igreja, o aplicativo da Primeira Igreja Batista em Cachoeiro Itapemirim. Se você ainda não tem instalado no seu celular, é só você buscar lá na sua loja de aplicativos, baixar o aplicativo e no ícone doações, você pode fazer ali a dedicação do seu dízimo e da sua oferta, ou
acessar o site da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim também, e logo em cima tem um ícone, dízimos e ofertas. Você acessa esse ícone e pode fazer também a sua dedicação dos dízimos e ofertas, e também através da nossa conta do Banco Sicoob, que está sendo apresentado para você aqui também, nesse momento, através de transferências ou depósitos. Mas se você desejar, em algum momento da semana, você também pode trazer aqui e entregar na secretaria da igreja. O nosso desejo é que você também seja muito abençoado nesse tempo, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, mas que todos nós continuemos a ser compromissados com o crescimento do reino de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, voltando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, voltando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, voltando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Boa noite, irmãos, amigos. Que prazer louvarmos ao Senhor juntos. E agora nós teremos o nosso momento de intercessão. Mas antes eu gostaria de fazer 2 comunicados. No próximo domingo, pela manhã, na celebração da manhã, nós teremos a presença do irmão e cantor Anderson Freire, aqui celebrando o Senhor conosco. Você
Convide seus amigos, sua família, para participar junto conosco da celebração do próximo domingo pela manhã. E o outro comunicado, eu quero dizer a vocês que as lições da Escola Bíblica Dominical, dos adultos, dos jovens e das crianças, encontra-se no site e no aplicativo da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro. Então, se você, durante a semana, quer estudar a sua lição, faça isso. Entre no site, as revistas estão aqui, são novas. Então, vocês não tiveram acesso, porque não pudemos entregar. Então, pegue lá, entre no site, entre no aplicativo, lá estão as lições. E você, mamãe e papai, faça com seu filho as lições em casa. E vai ser um momento de crescimento, de aprendizado, eu tenho certeza disso. E agora eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar, interceder. Se você tem algum pedido a colocar diante de Deus, a sua família, algum irmão que você saiba que necessita de oração, algum amigo, coloque diante do Senhor nessa hora. Nós vamos estar orando também pela nossa igreja, por cada família, orando pelo nosso município, pela nossa cidade, pelo estado, pelo país. E esse é o momento. Você pode ficar do jeito que você desejar. Se quiser se ajoelhar, da forma que você quiser, nós vamos estar orando agora. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pelo privilégio que temos de pertencermos ao Senhor. Nós te damos graças, louvamos e adoramos ao Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor é, também por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada, ó Deus. E nessa hora, ó Pai, nós queremos agradecer também pelos dízimos e pelas ofertas que estão sendo dedicados no teu altar. Que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai. Abençoando também a nossa igreja, que esses recursos continuem, ó Deus, chegando para serem usados para abençoar outras vidas, ó Pai, como tem sido feito sempre. Nós queremos também, Senhor, colocar cada família, cada amigo, cada irmão que está participando, celebrando o Senhor junto conosco no teu altar. O Senhor conhece a cada um, conhece pelo nome, conhece intimamente, ó Deus, a cada um e sabe os anseios, as necessidades que cada um de nós temos, ó Pai. E nós colocamos no teu altar. Queremos pedir pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pedindo que o Senhor dê discernimento, oriente, ó Deus, os governantes, para esse momento tão delicado que estamos vivendo, para que eles saibam fazer aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para nós da melhor forma, que eles possam, ó Deus, serem orientados pelo Senhor. Ó Deus, eu te peço também, pelos profissionais da saúde, que estão à frente, ó Deus, dessa batalha contra essa pandemia, em todo mundo, que o Senhor possa ser com cada um, abençoando, livrando desse mal, livrando de todos os males, ó Deus, também livrando a todos nós. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra
e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Em nome de Jesus. Essa canção que nós ouvimos agora fala de uma grande verdade, uma verdade que nós temos anunciado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe, gente, esse tempo é o tempo de oração, é o tempo de nós clamarmos a Deus, tempo de eu, com a minha família, orar, buscar ao Senhor, tempo de você, com a sua família, buscar e orar ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele realmente traga providência dEle e sare a nossa terra, como nós precisamos. E é sobre isso que eu quero falar aqui também com você nesta noite. E aproveitando ainda, antes propriamente da mensagem, nós temos hoje uma grande possibilidade que Deus nos deu de levar essa mensagem a tantos lugares que nós não poderíamos antes. Hoje nós temos a internet que facilita e que possibilita isso. Então eu queria pedir que você, depois dessa celebração encerrar, você pegue o link desta mensagem, envia para seus amigos, envia para sua família, envia para os seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas tenham acesso e possam também louvar o nome de Deus, possam ouvir essa palavra de Deus. Graças a Deus muitas pessoas têm ouvido a mensagem. Nós temos hoje alcançado através desse canal, alcançado muitas pessoas que não entravam em igrejas, não tinham acesso a celebrações, hoje estão tendo porque estão nas suas casas, nesse tempo que está nas suas casas aí desse isolamento, desse afastamento social. Muitas pessoas têm ouvido a mensagem, muitas pessoas que me falam que têm tido acesso. Por exemplo, tem minha mãe que ouve essa mensagem, tem minhas irmãs, minha filha lá na Bahia, minhas sobrinhas ouvindo também, e outras tantas pessoas. Então faça isso também, envie esse link para outras pessoas, vai ser certamente bênção, tá bom? Agora nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós nesta noite. Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet. Josué capítulo 10, do verso 1 ao verso 14, é o texto que eu quero ler com você nesta noite, falando sobre os alicerces da oração. Diz assim a palavra de Deus:
Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo ao Não, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Derbe, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram todos, com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca Maquedá. Então fugiram de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca. E do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras e granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Como eu disse, eu quero falar sobre os alicerces da oração. E quando nós falamos em oração, cada um de nós tem uma concepção daquilo que é oração. E cada um de nós ora do seu jeito. Uns oram com uma voz um pouco mais projetada, outros oram com uma voz um pouco mais contida, mas o fato é que cada um tem um jeito de orar. E todos nós oramos porque nós queremos Deus conosco. Por isso é muito encorajador enfrentar uma batalha tendo Deus lutando por nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Ele entrou numa batalha sabendo que Deus estava lutando por ele naquela batalha. E como seria bom se conosco acontecesse a mesma coisa, se Deus assumisse a nossa causa e lutasse por nós. Porque nós, em algum momento da nossa vida, nós somos atacados por Satanás, nós somos esmurrados pelas circunstâncias, nós somos desgastados pelas obrigações que nós temos que cumprir todos os dias. Portanto, saber que Deus está lutando a nossa luta é um conforto, é uma paz, é um alívio, e nos dá certeza da resposta à nossa oração. E veja só, a resposta que Josué teve à sua oração aqui no verso 14, foi uma resposta expressiva, foi uma resposta marcante, que diz assim: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Agora, Deus lutou apenas por Josué naquele tempo? Não, Deus luta por nós também. Se Ele não permanecesse constantemente ao nosso lado nos conflitos da vida, há muito nós teríamos sido destruídos por Satanás. Há muito o pecado já teria nos consumido, já teria deteriorado o nosso caráter. Há muito nós já seríamos escravos de paixões destruidoras. Então nós podemos sim saber que Deus luta por nós, Deus luta por seu povo, e isso acontece quando nós oramos.
Na verdade, nós não temos, eu nem você temos, a dimensão do impacto completo que as nossas orações causam. Quando você ora por alguém, Deus abençoa esse alguém, e você, às vezes, nem fica sabendo. Quando você ora para Deus proteger o seu filho, que saiu numa noite, saiu de noite, Deus vai lá com seus anjos, protegem o seu filho, e às vezes você nem fica sabendo dos livramentos que Deus proporcionou a ele. Quando você ora por alguém que foi fazer uma viagem, Deus vai na frente livrando essa pessoa, e você às vezes nem fica sabendo. Quando você ora por alguém que está lá no leito do hospital, Deus vai de providência, libertando, trazendo a cura, e às vezes você nem sabe também. Ou quando você ora por um filho afastado, Deus vai trabalhando no coração daquele filho, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, e você às vezes não vê, você não sente, mas Deus ali está trabalhando. Então Deus protegeu e lutou por você, muitas vezes quando você nem ao menos percebeu, nem ao menos sentiu. E a história que nós lemos aqui de Josué, nos mostra exatamente isso, um Deus presente, um Deus capaz de mover o universo em favor do seu filho, do seu povo, um Deus que move aqui os astros celestes, por causa de uma promessa dele a Josué. Portanto, eu quero te afirmar, com muita convicção, que quando Deus diz que estará ao seu lado, é para valer. Quando Deus diz que vai te abençoar, é de verdade, você pode acreditar. Quando Deus diz para você se entregar a Ele, descansar nele, você pode fazer isso, porque Ele usa seus vastos recursos para cumprir a sua promessa. Aqui nesse texto, na verdade, no capítulo anterior, os gibeonitas, para você conhecer um pouquinho dessa história, o povo ali de Gibeon, que são os gibeonitas, haviam mentido e enganado Josué e seu povo, para conseguir com que eles fizessem um acordo com aquele povo. E entre outras coisas desse acordo, esse acordo significava também que, daquele momento em diante, eles ficariam então sob a proteção de Josué e do seu exército. Só que essa nova aliança feita ali, significava naquele momento uma ameaça para os outros povos daquela região. E foi por isso que o rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, ele recrutou então outros 4 reis, para que eles pudessem então guerrear contra Gibeon, contra os gibeonitas. E por isso aqui no verso 4, eles dizem: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Agora, nessa situação aqui, Josué fica mais complicado, e ele não tinha outra opção, em função do acordo que ele havia firmado com os gibeonitas, ele não tinha outra opção, a não ser defender ali o povo de Gibeon. E eles haviam suplicado isso, no verso 6, diz assim: os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajudem-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. E Josué então, com o seu exército ali, foram ajudá-los. E Deus então naquele momento garantiu que Josué venceria aquela batalha. O verso 8 fala sobre isso, diz assim: disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Agora vejam só a situação de Josué. Antes, Josué havia conquistado a terra cidade por cidade, mas agora ele teve que encarar um desafio muito maior: 5 inimigos de uma só vez. E na verdade essas vitórias anteriores foram assim como um prenúncio dessa grande batalha, dessa grande vitória, desse grande conflito. E agora nessa nova batalha, ele teve de fato confiar e entregar os cuidados daquela batalha totalmente ao Senhor. Agora pare um pouco aí no seu pensamento, e deixe então que esses 5 reis inimigos representem aí os seus próprios inimigos. Então quem é o seu primeiro inimigo, esse primeiro rei que te ataca ferozmente e com muita frequência? Talvez seja uma crise na sua vida conjugal, uma crise no casamento. Quem é esse segundo rei, esse segundo inimigo também que te ataca sem piedade? Talvez uma crise financeira que você enfrenta. Quem é o seu terceiro inimigo, esse terceiro rei que também te ataca o tempo todo sem dar trégua? Talvez uma doença na sua vida, na sua família, uma depressão que você enfrenta, ou alguém da sua família enfrenta. Ou quem é o seu quarto inimigo? Talvez um pecado escondido, não confessado, mas que te atormenta com muita frequência. E o seu quinto inimigo quem é? E às vezes, como para Josué também foi assim, esses inimigos se unem
e vêm todos de uma vez. E lutando com um apenas já é difícil, mas agora vêm todos juntos, todos se unem, todos vêm de uma vez. Então quando nós progredimos numa área, nós somos atacados na outra área. Se dermos um passo para a direita, às vezes nós podemos esperar um ataque pela esquerda. Se nós avançamos um pouco para frente, nós podemos ser surpreendidos também, um ataque por trás. E esses reis então, esses inimigos, vêm atacando de todos os lados, de todas as formas. No entanto, uma coisa extraordinária aconteceu, Deus veio em auxílio, Deus veio em socorro aqui a Josué, e o conduzindo a uma grande vitória. E qual foi a forma que Josué então enfrentou essa batalha? Quais foram os alicerces da oração, e quais são os alicerces da nossa oração? E o primeiro alicerce da oração que Josué usou em seu favor, que nós podemos usar, é orar com base nas promessas de Deus. Orar com base naquilo que Deus prometeu. O verso 8 diz assim: e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, e nenhum deles conseguirá resistir a você. E por conta dessa promessa que Deus havia feito a Josué, Josué faz um pedido altamente ousado. Os versos 12 e verso 13 falam desse pedido, diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro e não se pôs. Josué aqui fez um pedido tão ousado, tão inusitado, tão impossível para nós, porque Deus tinha feito uma promessa para ele, uma promessa de vitória. Mas às vezes, meus irmãos, nós pensamos que as promessas de Deus, ou pensamos nas promessas de Deus como alguma coisa muito longe, e não realidades atuais. Agora nós precisamos trazer à nossa mente, à nossa memória, de fato aquilo que Deus prometeu para nós, como o profeta Jeremias fez. Quando o profeta Jeremias também atravessava um momento muito difícil, uma crise, uma realidade difícil, ele disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que dá esperança, que são as misericórdias do Senhor. Então ele resolveu lembrar também das promessas de Deus, e Josué fez exatamente isso. Se lembrou daquilo que Deus havia prometido, colocou fé nessa promessa e foi em frente. O escritor aos Hebreus fala dessa questão da promessa, e de trazer à memória essa promessa, mas fala daqueles que ouviram, mas não se beneficiaram daquilo que ouviram. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Infelizmente, muitos de nós podemos viver isso também. Estamos rodeados pelas promessas de Deus, mas aquilo não fazia nenhuma diferença em nós, porque ela não foi acompanhada de fé. Porque as promessas de Deus podem, de fato, sim, ficarem guardadas em algum lugar na nossa mente, e não serem usadas, e não nos apropriarmos de fato daquilo que Deus prometeu. Agora Josué estava tão cheio de fé, que ele deu uma ordem para o sol, para a lua, assumindo total autoridade sobre eles. E Jesus também falou sobre isso lá em Mateus 17, quando ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. E Josué então se apropria dessa promessa de Deus. Agora, essa autoridade, ela nunca é recebida automaticamente, mas ela vem pela humildade, ela vem pela submissão, ela vem pela fé em Deus, pela palavra de Deus. Então Josué aqui sabia que podia fazer esse pedido, e ele sabia que ele podia fazer esse pedido, porque sabia que o valor dessa promessa dependia do caráter e do poder daquele que fez a promessa. Quando nós também, ou quando alguém faz uma promessa para nós, é a mesma coisa, nós analisamos se essa pessoa é digna de confiança, se ela tem condições de cumprir aquilo que ela prometeu. E agora Josué, ele sabia sim que ele podia contar com Deus, com o poder de Deus. Deus tinha dito a Josué que ele iria vencer aquela batalha. Então ele orou alicerçado nessa palavra de Deus, nessa promessa de Deus. Então fez um pedido altamente ousado, porque sabia que Deus de fato era capaz de cumprir aquilo que ele havia prometido.
Ele creu que Deus era capaz de mudar o curso normal da natureza para assegurar o cumprimento da sua promessa. É a mesma história de Abraão. Lembra de Abraão? Que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 4, quando diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Agora, preste muita atenção naquilo que eu vou falar agora para você. Nada, absolutamente nada, pode impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Agora, quais são as promessas que Deus tem para você? Quais as promessas que Deus falou para você? É a restauração do seu casamento, que Deus prometeu. É o retorno de um filho, o retorno de uma filha que se afastou. É o emprego, o restabelecimento do emprego. É sair das dívidas. É a cura de uma doença, é vencer uma depressão, ou quais foram as promessas que Deus fez para você? Agora ore em todo o tempo, mas ore alicerçado nas promessas que Deus fez para você. É assim que nós temos a presença e a resposta do Senhor. Bom, o segundo alicerce da oração de Josué, que ele usou e que nós podemos usar, é orar também alicerçado no poder de Deus. Primeiro é orar alicerçado nas promessas de Deus, agora é orar alicerçado no poder de Deus. Os versos 12 e 13, diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, por quase um dia inteiro não se pôs. Para ganhar aquela batalha, Josué sabia que ele precisava de ajuda. Apenas ele e o seu exército eram incapazes de ganhar aquela batalha. E para ganhar aquela batalha, ele precisava então da ajuda na natureza. Então ele falou para o sol, falou para a lua lutarem por ele. E há nesse texto algumas interpretações. Alguns dizem que apenas a luz do sol e a luz da lua pararam naquele momento. Outros dizem que apenas naquele lugar o sol e a lua pararam. Outros dizem que o sol parou mesmo, mas hoje nós sabemos que não foi o sol que parou, mas foi a terra que deixou de fazer a sua rotação normal em torno do sol. É que naquele tempo eles não sabiam que era a terra que girava em torno do sol, eles não entendiam ainda esse movimento de rotação e translação. Mas aqui para nós, não importa qual seja a interpretação ou a sua interpretação, mas o fato é que Josué orou e o milagre aconteceu. O sol e a lua obedeceram ali a sua ordem, porque ele estava alicerçado no poder de Deus. Pararam por causa da oração do servo de Deus, e ali então houve uma vitória extraordinária. E a terra parou por conta da vitória de Josué, mas pode parar também por sua causa. Deus faz o impossível acontecer para te abençoar também. Não foi apenas para Josué, mas para a sua vida, para a sua família também. Mas a questão é bem simples aqui. E não há meio termo, ou nós andamos com Deus, ou nós andamos por conta própria. Andar com Deus, nesse caso aqui, significa que Deus fará o impossível, se tornar impossível para nos abençoar. E é a presença de Deus no fronte de batalha que garante a vitória para nós. Agora, andar por conta própria é muito arriscado. Andar sozinho é muito arriscado. Sem Deus, não tem a graça dele, não tem os milagres dele. Sem Deus, o que vai acontecer são as rotinas normais da nossa vida, do nosso dia a dia. Sem Deus, quando vem a tempestade, quando vem o deserto, quando vem as batalhas, você vai sofrer pancadas e pode sofrer derrotas. Agora com Deus, presta atenção nisso. Com Deus, nós temos o seu cuidado, nós temos a sua presença, e Ele faz então o impossível acontecer para nos abençoar. Josué teve uma vitória completa naquele dia, em função da presença de Deus, em função do poder que está em Deus. E Deus então respondeu imediatamente àquela oração, e ainda na sequência mandou uma chuva de granizo. O verso 11 fala sobre isso, diz assim: enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Zeca, do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Deus então deu uma vitória completa, uma vitória extraordinária, porque Josué orou, baseado primeiro nas promessas de Deus, mas agora baseado no poder de Deus.
Sabe de uma coisa? Quando você ora, você é atendido, não é porque você é bonzinho, não é porque você sabe falar as palavras certas, não é porque você foi no irmão ou na irmã de oração, mas você é atendido porque você orou baseado nas promessas de Deus e também baseado no poder de Deus. E esse é o segundo alicerce da nossa oração, quando oramos baseados no poder de Deus. Mas o terceiro alicerce da oração que esse texto aqui nos traz, é orar também participando naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Foi isso que Josué fez. O verso 7, Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Aqui nós vemos então a participação humana junto com o poder de Deus. Isso mostra que as promessas de Deus não nos eximem da batalha. Essas promessas sim nos capacitam a vencer, mas nós precisamos agir. Não dá para ali para ficar simplesmente de braços cruzados. Agora ouça bem o que eu vou te dizer. Além de Deus lutar por nós, Deus luta conosco. Ele lidera essa batalha, mas nós também precisamos entrar nessa batalha. Josué e seu exército aqui tiveram que continuar na luta, na batalha. Deus luta por nós sim. Ele nos dá autoridade para vencer, mas na maioria das vezes, Ele não faz isso sem nós. Na maioria das vezes, eu costumo dizer isso, somos nós que Deus vai usar para concretizar as nossas orações. Deus ganha vitória para nós, mas muitas vezes não ganha sem nós, nós participamos dessa batalha com Ele. Deus, se quisesse, Ele poderia vencer essa batalha sem Josué, mas Ele preferiu usar Josué para dar a vitória a Ele. Então oração aqui significa ação ativa e nunca passiva. Orar é agir, orar é buscar. Orar não é ficar sentado esperando. Deus é suficiente, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, mas Ele nos dá o privilégio de participar com Ele, de nos usar. Tudo que você quer, você precisa orar, mas você precisa fazer aquilo que cabe a você. Deus não vai fazer aquilo que cabe a você. O impossível Ele faz, mas o que Ele é possível é por tua conta, é por minha conta. Algumas pessoas, na verdade, oram, mas ficam sentados na cadeira da acomodação, esperando. E ficam esperando Deus agir, sem nenhuma ação. Então começa a agir também. Se você orou por um emprego, vá atrás desse emprego. Estude um pouco mais, capacite um pouco mais. Se você quer sair das dívidas, é um pedido legítimo, ore ao Senhor. Mas também faça um planejamento de pagamento. Diminua os gastos. Se você quer ter saúde, ore a Deus sim, mas faça um check-up. Dê um cuidado aí na sua saúde. Não pode ser aquela oração, olha, se Deus quiser vai acontecer isso, e ficar de braços cruzados. Tem que ter ação. Você vê na Bíblia tantas pessoas que Deus deu vitórias. Davi, Esther, Moisés, Jonas, Pedro, Paulo, Abraão, Josué, Elias, Eliseu e tantos outros. Todos eles oraram muito, mas todos eles também agiram e agiram muito. Então ore bastante, ore sem cessar, como a Bíblia diz. Mas faça aquilo que compete a você. Participe com Deus naquilo que Ele quer fazer na sua vida. E esse é um alicerce da nossa oração também. Mas o quarto alicerce também que esse texto nos apresenta da nossa oração é orar também de acordo com a vontade de Deus. O verso 8 diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Então é preciso orar com a motivação certa. Motivos simplesmente egoístas não são atendidos por Deus. A Bíblia diz isso lá em Tiago, capítulo 4, no verso 3: vocês pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. 1 João, capítulo 5, verso 14: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui não diz em momento algum que Deus nos ouve e nos atende em tudo, mas nos diz que o Senhor nos ouve e atende quando o nosso pedido está alinhado, está de acordo com a vontade dEle. Mas para que isso ocorra, é preciso conhecer qual é a vontade de Deus, para que nós possamos então saber como pedir. E sabe como você conhece a vontade de Deus? Conhecendo a Deus, caminhando com Deus, se tornando íntimo dEle. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você conhece a sua vontade, assim também é com Deus. Muitas, na verdade, orações não são respondidas, porque elas não estão alinhadas de acordo com a vontade de Deus.
E muitas pessoas passam anos e mais anos pedindo alguma coisa que Deus não quer, que Deus não aprovou. Agora Josué aqui, quando ele orou, ele sabia que a sua oração estava alinhada com a vontade de Deus. Deus já havia revelado a Josué qual era a sua vontade. Primeiro revelou quando chamou lá em Josué capítulo 1, versos 3 e 5, diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os seus pés, eu darei a vocês. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Depois lá no capítulo 9 também, o juramento que ele já havia feito em nome de Deus. E ele diz assim: fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não poderemos tocar neles. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem, falando sobre os gibeonitas. Portanto, Josué aqui, ele sabia que a sua oração estava alinhada com a vontade de Deus. Agora você quer ser como Josué? Quer que as suas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus? Então veja se as suas orações ou se os seus pedidos estão alinhados à vontade de Deus. As orações das coisas básicas da vida, como emprego, como alimentação, como saúde, como salvação, essas já são da vontade de Deus. Você pode orar por isso, porque elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Agora, sabe como você descobre se a sua oração está ou não alinhada com a vontade de Deus? Conhecendo a Deus, conhecendo o provedor, conhecendo aquele que abençoa, conhecendo o dono de todas as coisas, conhecendo aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que rege toda a história. E sabe como você o conhece, como você conhece a Deus? Andando com Ele, caminhando com Ele, conhecendo a palavra dEle. E muitas orações, como eu disse, não são respondidas porque não estão alinhadas à vontade de Deus. E não estão alinhadas à vontade de Deus porque quem está orando não conhece a Deus. E não conhece a Deus porque não caminha com Ele. Então você quer que a sua oração seja atendida pelo Senhor? Alinhe a sua oração, alinhe seus pedidos à vontade de Deus. Porque pela oração Deus ouve e atende o seu povo. E na verdade nós nunca podemos parar de orar. Como eu disse no início, esse é o tempo da oração, esse é o tempo de buscar o Senhor. Mas precisamos orar porque quando nós vencemos o inimigo, outro se apresenta. Você vence uma batalha aqui e outra batalha já começa ali. Você não pode baixar as armas, porque outra batalha já se apresenta. Não dá para ficar desarmado. Você vence hoje, mas amanhã é um novo dia, um novo desafio, com novas surpresas, novos ataques. A vitória de ontem foi ontem, hoje é uma nova batalha. A vitória de hoje será de hoje, amanhã é uma nova batalha. Mas essa história aqui de Josué é a prova de que quando nós conhecemos as promessas de Deus, quando nós conhecemos e sabemos do poder de Deus, quando nós participamos com Deus naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, e quando nós alinhamos os nossos pedidos à vontade de Deus, nós podemos de fato orar com fé que Deus vai atender. E eu quero encerrar essa palavra nesta noite, mostrando como foi expressiva a vitória, e como foi marcante essa vitória de Josué. E esse verso 14 é o resumo de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida. E eu gostaria que você aplicasse essa palavra ao seu coração, que seja uma palavra profética para a sua vida, para a sua família, essa palavra aqui, que diz assim: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Sem dúvida, o Senhor luta pela nossa igreja. Sem dúvida, o Senhor luta pela sua vida. Sem dúvida, o Senhor luta pela sua família. E que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos agora cantar uma canção também, que fala sobre a oração. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus é a oração, é aquilo que nós precisamos fazer em todo o tempo. Vamos adorar e vamos louvar o nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz.
Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grandes são as obras de Deus e aquilo que Ele faz. Louvado seja nosso Deus. Nós vamos orar nesse instante. Quero convidar você aí a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esta celebração, pedir ao Senhor pela semana toda para que Deus continue nos abençoando, abençoando a sua casa, abençoando toda a sua vida. Feche os olhos, então nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esta celebração, pelas canções, pela Tua palavra, que encontrou lugar no meu coração, no coração de tantas pessoas, ó Deus, e que esta palavra, essas canções, ó Deus, possam também e continuar alcançando outros corações, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero colocar, Deus, cada família que está ouvindo e participando desta celebração no Teu altar, cada pessoa, ó Deus, se há problemas, ó Deus, conjugais, que o Senhor, ó Deus, vai de providência a esses casais. Ó Deus, se há falta de emprego, ó Deus, o Senhor abre porta de um emprego esta semana para as pessoas, ó Pai. Embora, Deus, nós estejamos vivendo, ó Deus, momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor tem poder para tudo isso, ó Pai. Também, ó Deus, aqueles que estão passando por dificuldades nos seus empregos, ó Deus,
Nós pedimos também a tua bênção, Senhor, para que o Senhor mesmo, ó Deus, esteja segurando esse emprego. As empresas, ó Deus, que também têm passado momentos difíceis, em função dessa pandemia, dessa paralisação toda, que o Senhor também, ó Deus, vá ao encontro, ó Deus, vai de providência a essas empresas, a esses empresários, ó Deus, dando prosperidade a eles também, ó Pai. Se alguém, ó Deus, sofrendo alguma doença, alguma enfermidade, alguma depressão, ó Pai, que o Senhor também vá ao encontro, vá de providência, trazendo a cura a essas pessoas. Se há problemas familiares, ó Deus, filhos afastados, ó Deus, problemas, ó Deus, de ordem de relacionamento conturbado, que também, ó Deus, Senhor, com as tuas mãos de graça, derrama óleo do Senhor na vida dessas famílias, abençoando, ó Deus, unindo essas famílias, Pai. E qualquer outra sorte de dificuldade que há, Pai, que o Senhor também resolva no nome de Jesus. E cai por terra, Deus, todas as artimanhas de Satanás na vida das famílias. Que seu nome, ó Deus, seja louvado e honrado na vida das nossas famílias, da vida dos casais, da vida dos nossos filhos e da vida da nossa igreja também, ó Deus. Ó Deus, continue abençoando a teu povo, a tua igreja. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo de fortalecimento e que nós possamos sair desse momento, ó Deus, mais fortalecidos, ó Deus, mais compromissados com o Senhor, ó Deus, mais apaixonados pelo Senhor, ó Pai. E assim nós oramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Lembrando que amanhã, 19 horas, nós temos um encontro de oração. Que Deus abençoe você. Amém.